Olá, boa noite a todas e a todos. Sejam novamente bem-vindos e bem-vindas a essa videoaula, em que a gente vai dar continuidade à temática da epidemiologia aplicada à saúde bucal e vamos tratar agora da epidemiologia das doenças periodontais. Bom, a epidemiologia das doenças periodontais representa um grande desafio para a saúde coletiva, principalmente por conta da inexistência, de metodologias padronizadas para avaliação da doença periodontal nos diversos estudos epidemiológicos que são realizados, tanto no Brasil como no mundo. Além disso, as doenças periodontais apresentam diversos sinais clínicos, o que também representa algo que pode complicar a avaliação, o diagnóstico epidemiológico das doenças periodontais. Bem, a expressiva magnitude com que as doenças periodontais ocorrem em populações humanas e o potencial que elas apresentam para desencadear graves repercussões sistêmicas fazem com que essas doenças, essas alterações periodontais, representem um significativo, um relevante problema de saúde pública. Além disso, a OMS nos diz que as doenças periodontais representam o segundo maior agravo de saúde bucal em grupos populacionais no Brasil e no mundo. Bom, as doenças periodontais, elas são conceituadas como um grupo de lesões de caráter inflamatório que podem afetar os tecidos de proteção dos dentes, representando aí a gengivite, e também os tecidos de sustentação dos dentes, sendo denominadas dessa forma periodontite. Bom, as causalidades, os fatores relacionados com as doenças periodontais estão associados às condições socioeconômicas, e aí a gente chama atenção para o nível de escolaridade, renda familiar, assim como questões comportamentais, como, por exemplo, o tabagismo, o alcoolismo, fatores dietéticos, nutricionais, uma higiene bucal deficiente, inadequada, as dificuldades de acesso aos serviços de saúde, entre outros fatores, incluindo aí questões genéticas, questões relacionadas com o envelhecimento da população. Bom, em relação aos descritores clínicos da gengivite, nos chama a atenção que a gengivite é um processo inflamatório caracterizado pelo sangramento gengival, por alteração de cor da gengiva, assim como pela presença de dor, edema, são características clínicas desse processo, que é um processo de inflamação mais leve. Já a periodontite, ela pode ser caracterizada por outros sinais clínicos mais graves, mais severos, como, por exemplo, a presença de bolsa, a sondagem, recessão, hiperplasia, nível de inserção à sondagem alterado, lesão de furca, perda de osso alveolar, mobilidade dentária, tudo isso associado à presença de biofilme dental, cálculo e outros fatores retentivos de biofilme dental. Em relação à profundidade da bolsa à sondagem, essa medida ela vai ser registrada em cada sítio. Geralmente, nós sondamos 3 sítios em cada unidade dentária para fazer o registro desse critério clínico. A gente vai sondar o sítio mésio vestibular, o sítio médio e o sítio distovestibular, assim como esses mesmos sítios nas faces lingual ou palatina de cada unidade dentária. Essa medida especificamente, ela representa a distância que vai da margem gengival até o fundo do sulco ou bolsa gengival. Então, representando aí a extensão mais apical de penetração da sonda periodontal, que pode ser uma sonda milimetrada ou a sonda periodontal da OMS. Aqui uma imagem representando, então,
a introdução de uma sonda periodontal, nesse caso, aqui uma sonda milimetrada, representando aí o processo de sondagem de uma bolsa periodontal. Quando a gente introduz essa sonda, essa medida representa aí a medida da distância que vai da margem gengival até o fundo desse sulco ou bolsa, quando já há um processo inflamatório mais grave, tá? Em relação à medida de recessão ou hiperplasia, ela representa a altura da medida que vai da margem gengival em relação à junção cemento-esmalte. A recessão, quando essa junção cemento-esmalte está exposta, como está ocorrendo aí na primeira imagem. Há um processo de hiperplasia quando essa junção cemento-esmalte ela não está exposta. E a gente pode medir também a margem gengival até essa junção cemento-esmalte. Então, nessa imagem, temos um processo de recessão gengival e na imagem seguinte, um processo de hiperplasia. Bom, em relação à medida do nível de inserção à sondagem, esse nível de inserção ele vai ser medido da junção cemento-esmalte até o fundo do sulco ou da bolsa periodontal, quando ela já existe. Bom, em relação aos índices epidemiológicos das doenças periodontais, existem aí alguns indicadores que foram propostos ao longo dos anos, né? Então, a quantidade e a variedade com que índices são criados para avaliar, para medir as doenças periodontais nas populações é por si só um atestado da imprecisão das dificuldades que ainda cercam a quantificação, a avaliação das doenças periodontais do ponto de vista populacional, do ponto de vista epidemiológico. Nós sabemos que qualquer índice epidemiológico, eles devem seguir alguns critérios para que sejam utilizados da melhor maneira possível, como, por exemplo, a clareza dos seus critérios de diagnóstico, a simplicidade com que ele é realizado, a reprodutibilidade por diversas pessoas em diferentes grupos, a aceitabilidade desse índice, tanto do ponto de vista da população que será avaliada, quanto do ponto de vista dos profissionais que realizarão essa avaliação, e a validade, se é um índice sensível, que faz um bom diagnóstico da doença, específico, se também é capaz, né, de avaliar pessoas que são saudáveis em relação àquela doença. Tudo isso em saúde pública, aliado aí a um baixo custo, a um tempo, né, pequeno para sua avaliação, que precise de poucos recursos humanos também para sua avaliação. Então, considerando todas essas características, esses elementos, atualmente a OMS preconiza o CPI, que é o Índice Periodontal Comunitário, e o PIP, que é o Índice de Perda de Inserção Periodontal, para avaliação das doenças periodontais em populações, tá? Bom, em relação ao IPC e ao PIP, esses dois indicadores, esses dois índices, são, como eu disse anteriormente, são os índices preconizados pelo OMS e também vêm sendo adotados pelos inquéritos epidemiológicos nacionais, a exemplo do SB Brasil 2020, que está em curso no momento. Então, para avaliação desses dois índices, são utilizadas algumas idades índice, a idade de 12, 15 a 19 anos, 35 a 44 e 65 a 74 anos, tá? Sendo que o índice de perda de inserção periodontal, ele é avaliado apenas entre adultos e idosos. Bom, em relação ao IPC ou CPI, de acordo com a sua sigla em inglês,
ele permite avaliar, a gente consegue identificar algumas condições periodontais através da sua avaliação, como a rigidez, o sangramento, a presença de cálculo e bolsa moderada ou profunda. Bom, para avaliação do CPI e também do PIP, nós utilizamos uma sonda periodontal preconizada pelo OMS. Ela tem uma esfera em sua ponta. Essa esfera tem uma altura de 0,5 milímetro. Ela vai ter uma faixa que vai do milímetro de 3,5 até 5,5, tendo aí uma altura de 2 milímetros entre esses anéis. Temos um anel acima dessa faixa, dessa banda mais escurecida, com mais 3 milímetros, e um outro anel com mais 3 milímetros, que vai estar aí na altura de 11,5. Temos aqui, então, uma outra imagem dessa mesma sonda periodontal, com todas as medidas que ela nos permite estimar. Então, a medida que vai da esfera até o primeiro anel é em torno de 3,5. Aí temos uma faixa, né, que vai da ponta da esfera até o segundo anel dessa sonda. Vamos medir 5,5 milímetros. Temos um outro anel que vai nos permitir estimar uma medida de 8,5 milímetros e o último anel que tem a altura de 11,5 milímetros. Bom, ambos os índices, tanto o CPI como o PIP, eles fazem uma avaliação de alguns dentes índices em sextantes. Então, os dentes eles serão aí subdivididos em 6 sextantes, né? E temos 3 sextantes superiores e 3 sextantes inferiores. E aqui estão ilustrados os dentes índices que serão avaliados em ambos os índices comentados. Em relação aos sextantes, temos aí um primeiro sextantes que vai englobar as unidades de 18 a 14, um segundo de 13 a 23, um terceiro de 24 a 28, o quarto sextante de 38 a 34, o quinto do 33 ao 43 e o sexto do 44 à unidade 48. Temos aqui alguns critérios para avaliação desses sextantes. A presença de 2 ou mais dentes se faz necessária em cada um desses sextantes para que esse sextante seja avaliado. Esses dentes, eles precisam não ter nenhuma indicação para, para a extração. Eles podem ter alguma restauração, porém não pode haver comprometimento de fuga ou mobilidade ou algum outro critério que indique a extração dessa unidade que será avaliada, né? Então, caso não haja nenhuma unidade presente ou nesses restantes haja apenas unidades, dentes com indicação para extração, esse sextante ele vai ser excluído, ele não vai ser considerado em nenhum dos índices, tá? Não se considera o terceiro molar na contagem de dentes presentes na faixa etária de 15 a 19 anos, e caso se detecte a presença de um dente e o terceiro molar nessa faixa etária, o sextante será excluído. Em relação aos dentes índices, são os seguintes dentes índices para cada sextante. Se nenhum deles estiver presente, nós podemos examinar todos os outros dentes remanescentes na cavidade bucal, naquele sextante específico. Então, vamos supor, né, que o dente índice até 19 anos, considerado no primeiro sextante, seja o dente 16. Porém, ele está ausente por algum motivo. Então, nesse caso, examinaremos o dente 17, o dente 14 e o dente 15. E vamos registrar a pior condição, né, encontrada aí para cálculo, sangramento e bolsa nesse sextante especificamente.
Então, até 19 anos, são avaliados os dentes 16 no primeiro sextante, o dente 11 no segundo, no terceiro 26, no quarto sextante o dente 36, no quinto 31 e o 46 no último sextante. Para 20 anos ou mais, são avaliados o 17 e o 16, o 11, o 26 e o 27, o dente 37 e 36, o 31, o 46 e o 47. Então, como eu disse anteriormente, durante o exame são avaliados pelo menos 6 pontos em cada dente, em cada um dos 10 dentes índices, nas superfícies vestibular e lingual, abrangendo as regiões, os sítios mesial, médio e distal de cada face, né? Então, os procedimentos do exame, os procedimentos da sondagem devem ser iniciados pela área disto-vestibular de cada dente, passando para o sítio médio e daí para a área mesovestibular. Primeiro, a gente vai inspecionar, sondar as faces vestibulares e depois as faces lingual ou palatina. É importante que a gente tenha uma pressão adequada no momento da sondagem, utilizando a sonda levemente no interior do sulco gengival ou da bolsa periodontal, quando ela estiver presente, inclinando ligeiramente essa sonda em relação ao longo eixo do dente, fazendo pequenos movimentos de vai e vem durante essa sondagem. Aí, uma força estimada, uma pressão estimada durante a sondagem de cerca de 20 gramas. O que é recomendado é que a gente faça testes, treinamentos para a realização dessa sondagem sob a nossa unha do nosso polegar. E é necessário que haja uma ligeira isquemia durante essa sondagem para que ela esteja adequada, tá? Bem, durante o exame, em crianças com menos de 15 anos, crianças e adolescentes, não são feitos registros de bolsas, apenas de cálculo e de sangramento gengival. Importante, quando não há nos restantes pelo menos 2 dentes remanescentes e que não sejam indicados para extração, novamente, vou repetir, nós vamos cancelar esse sextante será excluído e nós vamos registrar o código X. Bom, a partir de agora, veremos algumas imagens com cada um dos critérios preconizados para avaliação do CPI. Então, o primeiro critério é o critério rígido, quando há ausência de sangramento, de cálculo ou bolsa periodontal à sondagem. Em relação ao sangramento, nós vamos registrar o código 0 ou o código 1 para presença, quando após a sondagem observamos a presença do sangramento gengival. Vamos registrar a presença do cálculo, ele pode ser visível, ou podemos registrar também a presença de cálculo após a realização da sondagem. A presença de bolsa periodontal ou ausência, o código 0. Nesse primeiro critério, presença de bolsa rasa, quando introduzimos a sonda, realizamos a sondagem e observamos que a margem gengival vai ficar aí nessa faixa preta da sonda da OMS, entre 3,5 e 5,5 milímetros de altura. A presença de uma bolsa profunda, quando introduzimos a sonda e não mais conseguimos identificar aquela faixa preta escura, então a bolsa periodontal já ultrapassou 5,5 milímetros de altura. Bom, em relação ao PIP, ele é um complemento do CPI, avaliando aí perda de inserção periodontal, os mesmos dentes índices e os mesmos restantes serão avaliados sob as mesmas condições de exclusão do restante, inclusive. Cabe alertar que o dente índice, onde foi encontrada a pior condição,
bolsa para o CPI pode não ser o mesmo com a pior condição para o PIP. A gente vai ver alguns exemplos em relação a isso. E para o SB Brasil, os nossos inquéritos epidemiológicos, né, vêm sendo denominados dessa forma no caso do nosso país. Ele vem sendo utilizado apenas na faixa etária de 35 a 44 e entre os idosos não vem sendo empregado entre adolescentes e crianças. Bom, o critério principal, a principal referência clínica é a visualização da junção cemento-esmalte e nós vamos avaliar a altura, né, da junção cemento-esmalte até o fundo do sulco e da bolsa periodontal. Quando a junção cemento-esmalte não está visível e a pior condição do CPI para o sextante é menor do que 2, bolsa com menos de 6 milímetros, qualquer perda de inserção nesse caso vai ser estimada menor do que 4 milímetros e a gente vai registrar o código 0. A gente tem aqui todos os critérios e a gente vai passar as imagens relativas a cada um deles para o PIP. Então, teremos o código 0 quando a gente introduz a sonda e não a bolsa, numa primeira situação, quando a gente tem aqui a sonda mais à esquerda, e no caso da sonda à direita, já a bolsa periodontal, porém é uma bolsa rasa, ainda nesse caso. Vamos registrar o código 1 quando a gente faz a sondagem e a gente observa, né, uma distância da junção cemento-esmalte até o fundo desse sulco, né? E a gente observa que a junção cemento-esmalte ficou ali no nível daquela faixa escura da sonda periodontal, tá? Código 2, a gente estima aí a presença de uma perda de inserção entre 6 e 8 milímetros, quando a junção cemento-esmalte fica ali no limite daquela área preta da sonda OMS. O código 3, quando a gente observa que a junção cemento-esmalte ultrapassou ali o nível daquela linha, daquele anel que mede 8,5 milímetros, né, de altura da esfera da sonda periodontal, e o código 4, quando a junção cemento-esmalte, ela fica na altura ali, que vai além daquela faixa do anel que mede ali 11,5 milímetros de altura, tá? O código X, quando o sextante for excluído, não tiver pelo menos 2 dentes para avaliação nesse sextante, e o código 9, quando esse sextante não pôde ser avaliado. Bom, deixamos aqui algumas referências. A referência de Antunes e Pérez é uma excelente referência para o estudo da epidemiologia aplicada à saúde bucal. Todas as alterações, agravos bucais, ou a maioria deles, a gente pode observar nesse livro. E aqui algumas referências também que estão disponíveis no nosso AVA e assim como na internet. Chamamos atenção também para o manual do SB Brasil de 2020, o manual que dá instruções para a equipe de campo, para anotador e examinadores. Aqui uma imagem do livro que eu comentei, de Antunes e Pérez, Epidemiologia da Saúde Bucal. Fica aqui o meu muito obrigada a todos. Qualquer necessidade, qualquer dúvida, podem entrar em contato através do meu e-mail ou através dos nossos canais de comunicação no AVA do nosso curso. Muito obrigada.